Questão de número 2, Colégio Naval 2019, para você. Seja y igual a mx ao quadrado mais m menos 1, x menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x e com m pertencente ao conjunto dos números reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que o 1 está entre R1 e R2. A soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é... Bom, pessoal, questão de número 2 está aqui, ó. Ele nos dá um trinômio do segundo grau, correto? Ele diz que as raízes desse trinômio do segundo grau são R1 e R2, que satisfazem a esta condição. O 1 está entre R1 e R2, que são as raízes. Então, dadas essas duas informações, o que o Colégio Naval pede para a gente? Pede qual é a soma, não é, dos valores inteiros e distintos que o m pode assumir diante dessas condições. Tá legal? Bom, o que eu tenho para dizer sobre essa questão é o que eu digo para todos os meus alunos, todos. É importantíssimo para o Colégio Naval você resolver o máximo de questões possíveis de provas antigas. Tá certo? Por que eu digo isso? Essa questão aqui em específico, ela apareceu uma única vez no Colégio Naval, há um bom tempo atrás. E eu sempre falava para meus alunos, sempre resolvia em sala. Essa questão vai cair igual ou parecida. Toma aí. 2019, igualzinho, eu só não lembro o ano para falar para você. Mas nós trazemos aqui para vocês depois, para vocês terem resolvida, tá legal? Então tá aqui, ó. Ele quer a soma dos valores inteiros de m distintos. Bom, essa questão ela trata de um assunto muito específico, de trinômio do segundo grau. Como o nosso objetivo aqui é resolver a questão, tá legal? Para não ficar uma coisa jogada para você, eu vou colocar o resumo teórico necessário para que você resolva a equação, tá certo? E no futuro próximo você vai ter esse estudo detalhado aí, explicado bonitinho para o seu entendimento. Combinado? Então vamos lá. Então aqui uma atenção que é o resultado que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então, aqui eu tenho um trinômio do segundo grau, y igual a x ao quadrado mais bx mais bc. Além desse trinômio eu tenho um número real, um número alfa. Alfa aqui não é ângulo, tudo bem? É um número real. Perfeito? Não é alfa. Então tenho este trinômio com coeficientes a, b e c e um número real. Então, dadas essas condições, eu tenho dois resultados possíveis. Como assim, Anderson? Eu posso descobrir onde este número real está localizado em relação a quem? Em relação às raízes. Eu posso saber se o número real ele está fora das raízes. Eu posso saber se o número real está entre as raízes, assim como eu posso saber também se o número real dado coincide com as raízes ou com uma raiz, correto? E qual é o estudo dessa parte? Vou colocar aqui o resumo teórico e a gente vai fazer a questão. Lembrando que no futuro próximo a gente aí pode fazer muito bem aí uma aula detalhando ao extremo isso para você. Tá legal? Então vamos lá. Então, olha o que a gente tem aqui. Se o A, quem é o A? É o coeficiente do termo de maior grau. Se o A é positivo e este produto entre o alfa, isso aqui é o A, por isso que eu falei, é sempre uma confusão, A e alfa, tá legal? E o produto de A vezes a F de alfa. Quem é F de alfa? É o valor numérico do polinômio quando x é igual a alfa. Se o A é maior do que zero e o produto A vezes o valor numérico de alfa for maior do que zero, se isso ocorrer, então o alfa, que é este número real,
ele está fora, eu chamo assim, tá? Para que você consiga entender. Fora das raízes, correto? Ao contrário, se o A continuar maior do que zero e o produto de A com f de alfa for negativo, qual é a conclusão que a gente chega? É que o alfa está entre as raízes. Beleza? Então, essa é a parte teórica necessária para que nós possamos fazer essa questão. Tá legal? Eu vou usar isso aqui. Eu vou usar isso, tá bom? Porque, primeiro, nesse primeiro momento, é mais prático você ter essa teoria aí conhecida, ter esse resultado conhecido, até para você praticar outras questões do gênero. Tá legal? Beleza. Então, vamos usar este resultado para nós resolvermos a questão. E como é que a gente usa isso para resolver a questão? Perceba que a gente quer que o A seja maior do que zero e perceba que tem um número real, alfa, que tem que satisfazer a esta desigualdade, correto? Então vamos lá, vamos buscar o que nós temos na questão em relação ao que nós queremos. Olha aqui, ó. Quem faz o papel do A no nosso trinômio? É o M, correto? E qual é a condição deste alfa na questão? Primeiro, quem é o alfa, quem é o número real que nós queremos achar a posição em relação às raízes? Concorda que é o 1? Tá vendo essa expressão aqui, ó? O que ela significa? Ela significa que o 1 está entre as raízes. Concorda comigo? Sim ou não, galera? Isso aqui não diz que o 1 está entre as raízes? Certo? Então quem é o nosso alfa na questão? Exato, é o 1. Perfeito? Então o que a gente quer? A gente quer que o 1 esteja entre as raízes. Para que o 1 esteja entre as raízes, são necessárias duas condições. A primeira delas é que o A, que é o nosso M, seja maior do que zero. Então, eu vou escrever aqui, ó, M maior do que zero. Correto? E a outra condição? E a outra condição é que o produto entre o A, que é o nosso M, vezes o valor numérico da função do trinômio, quando x é 1, o nosso alfa é 1, a f de 1 tem que ser o quê? Menor do que zero. Então essas são as condições que precisam ser satisfeitas para que nós tenhamos a resposta adequada da questão. Perfeito? Só para te lembrar, você precisa saber desse resultado, é muito prático. Em breve, pela terceira vez eu estou falando, para você não ficar triste comigo. Nós vamos fazer um estudo disso daqui breve. Não se preocupa, beleza? Então tá lá, vamos nessa. Então a primeira condição ela já está aqui, ó, bonitinha. M maior do que zero, tudo bem? Agora vamos trabalhar nessa segunda condição aqui, ó. Então o que a gente pode afirmar aqui? Então nós temos que M multiplicado pelo valor numérico do trinômio quando x é 1. Então vamos colocar no lugar do x quem? Vamos colocar no lugar do x 1. Perfeito? Então tá aqui, ó. M vezes 1 ao quadrado, M, mais M menos 1 vezes x. Como o nosso x é 1, 1 vezes M menos 1, M menos 1. Perfeito? Menos 16. Menos 16, isso tem que ser o quê? Menor do que zero. Fechado? E aí, arrumando a casa, nós temos M, que multiplica M mais M, 2M. Sim? 2M menos 17, menor do que zero. Tá legal? A partir daqui eu tenho duas opções. Tá legal que eu vou detalhar para você, já que o meu objetivo não é só fazer a questão.
É instruir você o que você precisa saber para fazer uma excelente prova de matemática do Colégio Naval. Aqui, olha, você percebe que eu tenho o produto, correto? De duas o quê? De duas expressões. Então, quando você tem uma desigualdade envolvendo duas expressões, a esta desigualdade chamamos de inequação produto, correto? Ou, se você preferir, você pode ter aqui uma inequação do segundo grau. 2m ao quadrado menos 17m menor do que zero. Tá? Eu vou dar prioridade à resolução desta inequação do segundo grau. Então, vou colocar aqui para você, ó, inequação do segundo grau. Perfeito? Por que eu vou dar prioridade nesse momento a você resolver uma inequação do segundo grau? Porque todo ano você vai resolver a inequação do segundo grau nas provas do Colégio Naval. Todo ano. Tá legal? Então, no próximo futuro, a gente trabalha a inequação produto e quociente. Tá? E quais são os passos necessários para que a gente consiga resolver uma inequação do segundo grau? Bom, vamos resolver agora essa inequação do segundo grau. Bom, primeiro passo que a gente tem que realizar para resolver essa inequação do segundo grau é nós acharmos as raízes. Então eu vou dividir aqui esse espaço que nós temos, tá legal? Para ficar organizadão para você. Então agora o nosso objetivo é resolver esta inequação do segundo grau. Então o primeiro passo para que ela seja resolvida, então o primeiro passo é nós encontrarmos as raízes. E como é que a gente encontra as raízes desse trinômio? Nós pegamos o trinômio e igualamos a zero. Correto? Certo? E aí, quando você resolve esta equação de segundo grau, você acha as raízes m igual a zero e m igual a 17 sobre 2. Correto? m igual a zero ou m igual a 17 sobre 2. E o segundo passo para você resolver esta inequação do segundo grau é fazer o que nós costumamos chamar de estudo do sinal. Tá legal? Então, dois passos para você resolver a inequação do segundo grau. Achar as raízes e estudar o sinal. E o que é estudar o sinal, Anderson? É isso aqui, ó. É você fazer simplesmente um esboço do gráfico desse trinômio, só tendo como base o eixo x do plano cartesiano. Perfeito? E aí vamos nessa. Você tem aqui, olha, um trinômio do segundo grau, onde o A vale 2, sim ou não? Bom, se o A é positivo, você já sabe que o gráfico deste trinômio do segundo grau é uma parábola, e se o coeficiente do termo de maior grau é positivo, a concavidade é voltada para onde? Isso, a concavidade voltada para cima, encontrando o eixo x onde? Nas raízes, que são 0 e 17 sobre 2. Sim? Anderson, por que você colocou bolinha aberta aí? Ó? Percebe os vários aspectos que você tem na resolução de uma questão do Colégio Naval? A tua base tem que estar muito forte. Por que tem bola aberta aqui? Por que você tem a bola aberta? Porque na desigualdade você não tem um aparecimento do sinal de igual. Se fosse igual, Anderson, bola fechada. E o que a bola aberta e fechada significam? Significam dizer aqui que a bola está aberta, e isso significa dizer que essas raízes não vão pertencer aos intervalos dessa questão. Tá legal? Então vamos lá. Então a gente aprendeu isso daí, né? E você percebe que para valores que estão à esquerda do zero e à direita do 17 meios, a parábola assume valores positivos. E entre 0 e 17 meios, pelo fato do gráfico estar abaixo do eixo x, isso assume valores o quê? Negativos. Então, qual é a solução
desta inequação do segundo grau, nós olhamos para a desigualdade. Não apareceu a desigualdade negativa? Então, olha no estudo do sinal onde é este trinômio é negativo. Anderson, estou olhando que é negativo entre 0 e 17 sobre 2. Pronto. Está aí resolvida a segunda parte. Tá legal? Acabou a questão, Anderson? Claro que não. Vai acabar agora. Por que vai acabar agora? Porque, lembra, o M ele tem que satisfazer duas condições. A primeira condição do M é esta que aqui está. E a segunda condição do M é essa aqui, tudo bem? Ou seja, o M tem que satisfazer essas duas condições de forma simultânea. E para que isso ocorra, nós precisamos fazer operações com intervalos, correto? Então aqui eu vou desenhar 3 retas reais, aqui nesse espacinho que nos resta. Está aqui, ó, uma reta real, onde nós vamos marcar geometricamente o primeiro intervalo, a segunda reta, onde nós vamos marcar o segundo intervalo, e uma reta onde nós vamos marcar a resposta da questão. Então vamos lá. M maior do que zero. Então vamos supor que o M, o zero, esteja aqui. Então M maior do que zero, toma todos os valores de M maiores do que zero. Perfeito? Este intervalo, o M está entre 0, correto? E 17 meios. Está entre 0 e 17 meios. E o que está entre 0 e 17 meios? Está aqui. Perfeito? E o que precisa ser feito agora? Lembra que o M tem que satisfazer a essas duas condições de forma simultânea. E isso ocorre na interseção entre esses dois intervalos. Sim, você deve buscar a interseção entre esses intervalos. E de forma prática, o que é a interseção entre esses intervalos? É onde está pintado ao mesmo tempo nessas duas representações geométricas. E você percebe pela figura que o que está pintado simultaneamente nessas duas representações geométricas é este intervalo, que vai entre 0 até 17 sobre 2. Pronto! Esse é o resultado final, correto? Então, todos os valores de M que satisfazem a essa desigualdade, você vai ter esta situação da questão sendo satisfeita. Mas ele quer, Anderson, a soma dos valores inteiros de M. Lembrando que o M só pode assumir esses valores, correto? Então, quais são os valores inteiros distintos que estão entre 0 e 17 meios? Para ficar tranquilo para você, quanto vale 17 sobre 2? 8,5. Perfeito? Então, me diz aí, quais são os valores de M que estão entre 0 e 8,5? Não pode ser o 0, então você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Correto? São os números inteiros que você tem que satisfazem a essa questão. Perfeito isso daí? Tranquilão? Ele quer a soma. Então vamos somar essas crianças aí, ó. Vamos lá, vamos somar. Ó, 8 mais 2, 10. Ó, 8 mais 2, 10. Certo? Ó, 8 mais 2, 10. 20. 29 com 7. 36. Caraca, Anderson. A soma dos possíveis valores de M distintos que satisfazem a equação, essa inequação, né? Tá aqui, é 36. Tem 36 aí? Tem 36. Lindo. Resposta correta
é, sem sombra de dúvida, a letra A. Então, galera, questões do Colégio Naval, elas são assim. E só tem uma maneira de eu efetivamente ajudar você. É jogando limpo, da forma melhor que eu posso, mais mastigada possível, para que você absorva isso, que você veja esse vídeo 1000 vezes se necessário, e quando aparecer isso de novo, e vai aparecer, você tem um ponto certo aí na tua aprovação. Tá legal? Forte abraço para vocês, estudem sempre.